Nós gostaríamos, então, de encaminhar para a Conferência Magna de Encerramento o Alvorecer do Mundo de Regeneração e a Pandemia, com a doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária, fez a carreira universitária toda na USP, é membro da AME Internacional, da AME Brasil e da AME de São Paulo, palestrante e escritora. Vamos, então, ter a honra de ouvi-la. Boa tarde a todos. Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento à Mergues, na pessoa do nosso querido Dr. Emanuel, pelo convite, pela possibilidade de estarmos juntos aqui hoje, né? Também com o apoio da AME Brasil, na pessoa do nosso querido amigo Dr. Gilson. E eu sempre digo que essas oportunidades, elas têm uma alegria renovada para mim. Primeiro, pela tarefa, né? Que nós somos pretensos trabalhadores da Seara do Mestre. Em segundo lugar, pelo encontro e reencontro. Eu gosto muito de encontrar as pessoas, reencontrar os amigos, então eu tenho uma alegria, vou repetir, renovada no meu coração hoje de estar aqui com vocês, viu? Bom, uma coisa que eu fiquei pensando com esse tema que me foi oferecido, o alvorecer do espírito para essa nova era da regeneração, foi qual a linha de conduta que eu ia usar, qual era a minha linha para começo, meio e fim, uma vez que outros palestrantes iam abordar temas, e tem tanto assunto nessa temática, né? Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi partir da seguinte pergunta: como seres humanos que nós somos, há quanto tempo nós estamos aqui neste planeta? Como é que nós viemos chegar aqui? O que nós fizemos até agora? Como é que nós nos construímos até chegar aqui, como estamos agora, na condição de sapiens? Olha que nome bonito nós temos, né? Homo sapiens. Então, eu vou fazer essa apresentação segundo essa linha, viu, pessoal? Vamos lá, então. Guilherme, acho que eu tenho o aparelhinho aqui, né? Espera aí que eu mesmo me conduzo. Bom, então vamos lá. O alvorecer do mundo de regeneração e a pandemia. Bom, então a sequência que eu vou dar na minha temática é a seguinte, olha, a gente vai ver as diversas categorias de mundos habitados, como é que o nosso planeta está hoje. Eu fiz uma observação do nosso planeta, não vou entrar em detalhes, mas só para constar, ele é estimado com a idade de 4 bilhões e 54 milhões de anos. Passou pela fase de mundos primitivos, de expiação e provas, e estamos convidados a um terceiro estágio. Como mundo primitivo, a vida aqui no nosso planeta começou há 3,5 bilhões de anos. E nós, como seres humanos, fomos chegando aqui há mais ou menos 2,3 milhões de anos. É uma coisa bem aproximada. E nessa fase em que nós chegamos aqui, são as primeiras encarnações da alma humana, diz o Sérgio Lopes que nós só dávamos conta de 3 das leis morais que constam do terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? A lei de conservação do nosso próprio corpo físico, a lei de destruição com o envelhecimento, com a finitude de todas as coisas, e a lei de reprodução. Então a gente só conseguia sobreviver e reproduzir a espécie. Não pensávamos em paz mundial, em aquecimento global, em coisa nenhuma. Isso veio depois, né? Bom, depois fomos evoluindo, o próprio planeta foi se modificando segundo a lei de progresso, entramos no estágio de expiação e provas. E eu cheguei à conclusão, pela minha leitura, que a nossa passagem, que através de um processo, saindo dos mundos primitivos e entrando no mundo de expiação e provas, dependeu do despertamento do nosso senso moral. Só despertamento, porque nós ainda estamos acordando para a vivência da capacidade que nós temos já de moralidade, né? Estamos rumo a caminho do planeta de regeneração.
Então, Emmanuel, eu vou mostrar para vocês, no livro A Caminho da Luz, ele faz uma observação muito interessante do que nós já conquistamos na nossa vivência, em todo esse período, de acontecimentos importantes. Ele cita a liberação do cativeiro. Olha, há pouco mais de 100 anos existia cativeiro em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? Outra coisa que ele fala de surgimento importante, a vinda do Espiritismo. E depois ainda ele diz que nessa transformação que vai haver, e na Gênesis isso se confirma, alguns espíritos que vêm para a renovação estão chegando e outros que são renitentes no mal estão partindo, vão ser transferidos, né? Depois eu falo que, afinal, nós estamos num momento de escolhas. Nós temos que escolher, o Dr. Gilson já falou isso hoje de manhã, né? Nós temos que escolher qual é a retomada do rumo que nós vamos fazer daqui para frente. E nós temos uma opção encantadora, que eu vou mostrar para vocês. É claro que nós vamos fazer um esforço, mas temos uma opção leve e encantadora. Eu vou mostrar no final. E a nossa referência é Jesus, né? Então, vamos ver o que eu preparei para vocês aí em relação a esses temas. Bom, diversas categorias de mundos habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, eu sempre gosto de chamar atenção para a data desses livros, né? 1864, no capítulo 3, item 4. Então, Kardec vai discutir com os espíritos toda essa coisa da progressão dos mundos. Esse assunto também está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que a primeira edição é de 1938, né? E ele faz uma coisa tão interessante nesse livro, vocês já leram, vocês vão se lembrar. Ele fala desde a formação da Terra como planeta, resfriando, começando a aparecer os primeiros seres vivos, até acontecimentos importantes que chegam até o século XX. Então, é um livro também que está bastante inserido nessa temática de hoje, né? Bom, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dito lá, vocês já lembram. Primeiro, os mundos primitivos, onde aconteceram as primeiras encarnações da alma humana. Depois, planeta de expiação e provas, onde o mal predomina. Por isso que eu digo, quando a gente abre o noticiário de manhã e vê muitas notícias assim ruins, eu falo, olha, isso é compatível com o nosso planeta, né? A gente fala, mas por que tanta notícia ruim? Porque nós estamos no planeta de expiação e provas. Depois, o de regeneração, onde a alma adquire novas forças. Estamos convidados a assumir esse terceiro grau. Bom, depois, o felizes, onde o bem supera o mal, celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina. Ou seja, nós temos ainda uma longa trajetória pela frente, né? Bem, então, nessa fase em que nós estamos de crise da transição planetária, será que nós seremos promovidos? Será que isso vai acontecer logo? Será que ainda vai demorar muito? Depende de nós, né? Porque a humanidade progride através do esforço de cada um de nós. Bem, então vamos lá. Quando a gente fala que nos mundos primitivos aconteceram as primeiras encarnações da alma humana, então a gente pergunta, bom, como é que nós chegamos aqui, como e quando? Né? Vamos a Gênesis de Kardec, capítulo 11. Esse capítulo, o título dele é Gênese Espiritual. Tem vários itens. Um dos itens, Kardec trata metodologicamente com o termo hipótese, atendendo o fato de que a base do espiritismo ela é toda científica. E a ciência trabalha com hipóteses. Então, ele coloca hipótese sobre a origem do corpo humano no planeta, né? No item 15, está escrito assim, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Eu não sei como a Inquisição não levou Kardec para a fogueira. Vocês já pensaram, isso está escrito num livro em 1868, não é? Mas queimaram os livros dele lá em Barcelona, mas eu não sei como a Inquisição não perseguiu Kardec, porque a Inquisição ainda tinha os seus resíduos, né? Bom, quando eu li isso, eu fiquei pensando, corpos de macacos serviram para encarnar espíritos humanos, isso não é metempsicose?
Metempsicose, para a gente lembrar, é uma doutrina que algumas correntes filosóficas e religiosas aceitam, de transmigração da alma, inclusive de espírito humano voltar a encarnar-se em corpos de animais. A doutrina espírita não aceita a metempsicose. Eu disse, como é que está na Gênesis uma coisa que está caracterizando metempsicose, né? Porque aí eu fui procurar e achei. No livro dos Espíritos, questão 612, Kardec pergunta se isso é possível, espírito humano encarnar-se em corpos de animais. Os espíritos são taxativos, não. O rio não remonta à fonte. Eu fiquei pensando, bom, deve ter uma explicação, não é? Porque dentro da obra espírita tem duas informações que aparentemente são contraditórias. Aí procurei, achei, vou mostrar para vocês. Olha, Livro dos Espíritos 609, está escrito, o espírito tendo entrado no período de humanidade. Na 611, no momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade. Na Gênesis, capítulo 11, 23, sem pesquisar a origem da alma, vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Ora, só entra em algum lugar, em alguma coisa, quem está fora. Então, na minha leitura, o que está acontecendo? Esse princípio inteligente, ele está saindo da animalidade primitiva, termo usado muito por André Luiz, e entrando num processo no período que chamais de humanidade, não é? É a minha leitura, então, sobre isso. Bom, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, ele diz assim, é no homem infraprimitivo. Por que ele não usou só a palavra primitivo? Ele fala infraprimitivo. Então, eu estou aqui nos meus neurônios com uma pergunta lá, será que ele está se referindo a esse homem, a essa criatura, que está emergindo da animalidade primitiva e entrando na fase que chamamos de humanidade, né? É uma questão que fica aí para a gente resolver. Bem, o que está na Gênese, eu quis apurar. Há alguns anos eu fiz lá na USP, no Instituto de Biociências, uma disciplina como aluna especial de um semestre na disciplina de Evolução Humana do professor Walter Neves, que é considerado no Brasil o estudioso, o melhor estudioso da evolução humana, não é? O professor Walter Neves. Então, ele tem 2 cursos que ele gravou recentemente, eu estou citando um deles, A Saga da Humanidade, em 2018. Está disponível no YouTube, professor Walter Neves. Então, nesse curso, que é de 12 aulas, eu assisti agora, recentemente, fiz as minhas anotações, ele está dizendo que as primeiras espécies do gênero humano emergiram de um primata não humano, de um tronco chamado Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. O que ele está dizendo está na Gênese de Kardec, de 1868, capítulo 11, item 15 e 16. Não é? Outra coisa, ainda historiadores, como é o caso desse que eu estou citando, olha, do Yuval Harari, que é professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele tem um livro que eu gostei muito, chama-se Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele fala também as diferentes espécies do gênero humano evoluíram do Australopithecus afarensis, um primata não humano que viveu na África há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Então, eu estou colocando ali dados acadêmicos do Harari e do professor Walter Neves, e vários outros confirmam o que está na Gênese de Kardec, quando disse lá corpos de macacos teriam sido muito adequados, né? Então, o pioneirismo da doutrina espírita em relação a essa informação. Bom, eu coloquei aqui, entre o Australopithecus afarensis, aqui lá em cima, e a nossa espécie lá embaixo, os sapiens, eu coloquei algumas outras pelo meio. Tem muitas. Porque na antropologia, o professor Walter Neves, ele pergunta assim, desses indivíduos que emergiram do macaco e foram evoluindo, qual deles já pode ser chamado de ser humano? Esse coitadinho aqui do meio, o Homo habilis, apesar de ter nome primitivamente de Homo, muitos antropólogos e biólogos não o aceitam mais como pertencente ao gênero humano, porque ele tem mais características morfológicas do Australopithecus do que das outras espécies do ser humano.
Então, como diz um sofista grego, o homem é a medida de todas as coisas. Nós, sapiens, como é que nós vamos analisar as espécies e dizer esse já é humano ou não? Segundo o nosso modelo, o nosso biotipo. Então, a espécie que já tem o nosso biotipo aproximado é aquele lá do fim, olha, o Homo erectus. Viveu há 2 milhões ou 1,5 milhão de anos atrás. Ele já tem 1,60 m ou 70 m de altura, mais ou menos 60, 70 quilos, tem o cérebro bem desenvolvido, coisa que o Homo habilis não tem, né? Então, ele já é considerado pelos antropólogos, não, esse já pode ser considerado um ser humano. Agora, do ponto de vista espírita, as coisas que eu li, então, houve uma evolução do Homo habilis para o Homo erectus e para as outras, do despertamento do senso moral, que é a referência que nos leva a sair do mundo primitivo, em que a Terra já esteve, e assim, num processo milenar, porque não é de uma hora para outra, a gente vai entrando na vivência do estágio de mundos primitivos, né? Então, essa observação está no curso lá do professor Walter Neves. Bom, então, quando a gente fala da Terra como mundos primitivos, né, as primeiras encarnações da alma humana, o que o professor Walter Neves está falando nesse curso, quem já era humano ou não, está também na Gênese de Kardec, no capítulo 11, do item 16, onde nós lemos: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra mal diferissem do macaco em sua forma exterior e também contra a sua inteligência. Eu tenho até outra reflexão que está aqui no meu banco de memórias. Quando a gente vai se referir àquele homem lá que está saindo da animalidade, entrando na fase humana, não é o caso do Homo habilis, quando eu for me referir a ele espiritualmente, eu vou dizer que ele tem princípio inteligente ou espírito. Olha como as coisas são difíceis, não é? Eu adoro a estrutura da doutrina espírita porque não tem respostinha pronta. A gente tem que ir atrás, né? Eu sempre digo que nós espíritas somos condenados, no bom sentido, a estudar. Porque, pela própria definição de moral, que eu já vou mostrar para vocês, dentro do contexto espírita, a moral depende do conhecimento. Toda a nossa moral que está relacionada às escolhas, ela está na medida exata da nossa capacidade de conhecimento que nós já adquirimos, né? Isso é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade muito grande para todos nós, né? Porque nós mesmos é que construímos a nossa estatura moral. Bem, quando a gente fala em moral, bem e mal, então, na Gênese de Kardec, no capítulo 3, onde o mal predomina, né, no planeta de provas e expiações, eu comecei a procurar essa coisa do mal e do bem, porque entre o mundo primitivo, entre o expiação e depois regeneração, vai pendular essa questão do bem e do mal. Olha o que tem na Gênese de Kardec, capítulo 3. O mal é a ausência do bem, não tem origem em Deus. Então, qual é a origem do mal? A fonte de propensão para o mal tem princípio no instinto de conservação, quando ainda nos seres primitivos não existe o contrapeso do senso moral. Daí é que eu tirei a conclusão, na minha leitura, de que o despertamento do senso moral é que vai fazer o nosso processo evolutivo. Já está fazendo e vai continuar a fazer, né? Então, continua o texto: o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao progresso realizado, que depende, portanto, do nosso conhecimento, né? Bom, no livro que eu escrevi junto com os meus dois queridos amigos, Décio Iannoli Júnior e Sérgio Lopes, o Sérgio ele coloca todas as leis morais em 3 blocos, cada bloco num andar da casa mental e, consequentemente, num bloco do cérebro, né? Quando se fala em instinto, então a persistência do mal está relacionada ao instinto de conservação. Então, nesse primeiro andar, ele coloca a lei de conservação, reprodução e destruição, né, que eu já falei para vocês. Agora, por que nós, já evoluídos, já saímos dessa fase, já temos um lobo frontal bem desenvolvido, nós ainda retemos a prática do mal, que vem dessa coisa da egocêntrica da conservação do corpo físico, né?
porque o nosso senso moral não tem o contrapeso suficiente para que a gente possa mudar de atitude, né? Então, em tudo está o desenvolvimento do nosso senso moral. O senso moral ele tem a ver com o terceiro andar da casa mental, como diz Calderaro no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Então, enquanto lá no primeiro andar nós temos essa capacidade só de lidar com as leis, vou repetir, conservação, destruição e reprodução, e depois, no presente, nós vivenciamos outras leis, lei de sociedade, do trabalho, lei de igualdade, do progresso. Quando chegamos ao estágio de já subirmos as escadas para o terceiro andar, nós vamos lidar com cognição e senso moral, né? Então, no terceiro andar da casa mental, nós vamos já ter capacidade de lidar com a lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. Olha como é diferente, não é? É claro que na fase em que nós estamos, nós lidamos com todas as leis, porque o nosso instinto ainda existe, vai existir durante muito tempo, porque nós temos ainda a obrigação de conservar o nosso corpo físico, lidarmos com a lei de destruição. Na pandemia, todos os dias nós lidamos com a lei de destruição, não foi? E depois, então, a lei de reprodução também, continuamos com ela. No presente, trabalhamos com todas as outras leis para ascendermos ao terceiro andar, lidando com a lei de adoração divina, com a lei de amor, justiça e caridade, né? Então, estamos a caminho. Bom, essa coisa de moral ela é tão importante no nosso processo evolutivo que em vários lugares da obra espírita, básica da codificação, existe esse chamamento. Por exemplo, olha, no Livro dos Médiuns, item 303, está escrito lá: o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade, não é? Então, essa coisa da moralidade ela está sempre caminhando. Quando Kardec escreveu conceitualmente que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal, ele colocou, é também uma doutrina filosófica que vai fazer a reflexão sobre o significado desse conhecimento, e isso vai ter consequências morais. A moral, portanto, que depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, não é? Das nossas decisões, ela é resultado do nosso conhecimento e da reflexão que a gente faz sobre o significado desse conhecimento. Então, não por outra razão, a moralidade está sempre na obra espírita, nos chamando essa atenção para isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Bom, afinal, se falou tanto em moral, porque alguém pode me dizer: Irvênia, mas a moral, o conceito de moral, tem um viés geográfico. Porque, assim, aqui no Brasil, no Ocidente, o casamento é monogâmico. Mas tem países lá no Oriente em que o casamento é poligâmico, não é? Isso implica no comportamento humano, nas escolhas. Outra pessoa pode dizer: Irvênia, mas também o conceito de moral tem um viés temporal. Agora é assim, mas no meu tempo era diferente. A moral, no sentido do contexto da doutrinário espírita, não tem viés nem geográfico nem temporal. Quando Kardec pergunta aos espíritos: afinal, de que moral vocês estão falando? O que se deve entender por moral? Olha a resposta: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Olha a necessidade do conhecimento, porque como é que eu vou distinguir entre o bem e o mal? Só através do conhecimento. E o texto continua: o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus, que está no Livro dos Espíritos 621, porque Kardec pergunta: mas onde está escrita a lei de Deus? E eu fiquei pensando: será que nos antigos papiros, com os hieroglifos, está onde? Está escrita na nossa consciência, não é? Na questão 621, isso está bem explicadinho. Então, aí está o conceito de moral. Conclusão, pessoal: tudo que nós estudamos, aquele mundo de livros que tem na livraria, não é? É para a gente chegar a fazer o quê?
Escolher o bem para o bem de todos. É uma receitinha de bolo simples. E as coisas mais simples parece que são as mais difíceis da gente fazer, né? Então, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente aprende, e pega um livro, e mais uma palestra, e mais um seminário, é para a gente se convencer, escolher moralmente, fazer o bem para o bem de todos. Então, num determinado contexto, toda a minha escolha tem que contemplar o bem para todos. Eu vou dar um exemplo bem banal. Vamos imaginar uma garota de uns 15 anos, que de repente aparece com uma gravidez assim, que não era a hora. Aí alguém vai dizer, essa menina precisa estudar, ela não tem maturidade para ser mãe, é melhor, então, a gente recolher ao aborto. Alguém perguntou para o feto, que é o mais interessado, se para ele ser abortado é bom? Olha como é importante essa receitinha de bolo aqui, fazer o bem para o bem de todos os implicados naquele contexto, né? A gente precisa aprender, então, a fazer essa observação. Bem, o despertar do senso moral, quando é que começou? Olha, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, a partir do capítulo 10, ele faz uma coisa pela qual eu fiquei absolutamente apaixonada. Porque você não consegue parar de ler, porque ele vai falando que uma coisa vai puxando outra, né? Então ele diz assim, olha, atingindo os alicerces da humanidade, lembra aquele cara que está saindo da animalidade e entrando no período de humanidade? Eu estou supondo, pessoalmente, que seja esse indivíduo aí, né? Esse homem infraprimitivo. Então, esse homem infraprimitivo, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso com produção fisiológica da voz. Olha, aparelho fonador que fala a palavra como eu estou falando, como a gente fala, só nós que temos. Nos Estados Unidos, quem estudou biologia sabe que o casal Gardner, há muitos anos, um casal de biólogos lá, tentou ensinar gorilas e chimpanzés a linguagem falada. Alguém já viu a Coco, aquela gorila, que foi muito trabalhada por esse casal Gardner, né? Não conseguiram, jamais iam conseguir, porque eles não têm o aparelho fonador com as modificações que foram trabalhadas lá no plano espiritual, no nosso perispírito, para que depois, quando encarnado, houvesse modificações em todo o aparelho fonador, né, que envolve faringe, laringe e tal, para que a gente conseguisse ter a palavra articulada e conseguisse a linguagem com a qual a gente passou a se comunicar com os companheiros. Um aluno desse casal Gardner, Roger Fuchs, quando terminaram as coisas, ele foi lá e disse, olha, eu quero fazer estágio com vocês, posso? Então eles falaram, olha, nós não conseguimos ensinar nem a Coco, nem outros primatas não humanos a linguagem falada. Tenta a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Ele tentou, e ele escreveu um livro que é traduzido para o português, chama-se O Parente Mais Próximo. Eu sugiro esse livro fortemente, é um livro muito bonito. Durante mais de 30 anos, ele ensinou chimpanzés a linguagem que aqui no Brasil é chamada de Libras, né? Essa linguagem, pessoal, tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais. Aprenderam a se comunicar com os seres humanos e com outros chimpanzés. E, através dessa linguagem, o Roger disse, chama-se Roger Fuchs, através dessa linguagem, os chimpanzés mostraram que o conteúdo da mente deles é muito mais rico do que a gente supunha. Eles têm noção de passado e futuro, eles têm noção de ação e reação, eles têm noção, eles fazem associação de ideias. Um dia o Roger conta que ele estava passeando com uma delas, com uma chimpanzé, na beira de um lago, e pela primeira vez ela viu um pato nadando. Aí ela olhou para ele, fez os sinais e disse, é uma galinha que sabe andar na água. Olha que associação de ideias que ela fez, né? Essa chimpanzé. Então ele fala que foi extraordinário esse trabalho, porque
ele tem uma linguagem, mas é uma linguagem gestual, porque a linguagem falada da palavra articulada só nós que temos. Olha que conquista que nós tivemos, né? Bom, continuando aqui, ainda no livro Evolução em Dois Mundos, no Despertar do Senso Moral. Ele continua no capítulo 10. Por meio da palavra, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Alguém imaginou que aquele ser primitivo, infraprimitivo, tivesse pensamento fragmentário como os animais? Porque a gente tem um muro de Berlim entre seres humanos e animais hoje, não é? Nós precisamos tirar tijolo a tijolo, não tem esse muro. Tudo é um processo. Esse homem infraprimitivo que está emergindo da animalidade e entrando na humanidade, nesse começo ele ainda tinha pensamento fragmentário, à custa da linguagem falada, que lhe serviu de agente de indução, é que ele conseguiu organizar o pensamento e transformá-lo lentamente em pensamento contínuo. Pronto. Quando ele conseguiu o pensamento contínuo, ele conseguiu fazer questionamentos, reflexões, ter novas ideias, desprender-se com mais facilidade do corpo físico durante o repouso do corpo, durante o sono. Com essa possibilidade, ele tinha encontros espirituais com os amigos espirituais que começaram a semear na sua mente as sementes do senso moral. Olha que coisa bonita, não é? Bom, então, depois da semeadura do senso moral, ele passa a ter entendimento da lei de ação e reação, passa a ter responsabilidade nas suas escolhas. Olha aí o senso moral, né? Mas isso é um despertamento, porque eu já disse, e vou repetir, nós ainda estamos em processo de amadurecimento do nosso senso moral, né? Isso aconteceu na parte orgânica, na parte material, com expansão do neurocrânio. Eu vou voltar porque eu pus ali o neurocrânio, para quem não é da área. Crânio é a parte óssea da cabeça. Então é assim, olha, a parte da cabeça, a parte óssea da cabeça, que tem essa cavidade que contém o cérebro, é chamada de neurocrânio. Essa parte da frente corresponde à nossa face, que está relacionada a algumas funções viscerais, como é a da olfação, a da gustação, é chamada de viscerocrânio, né? Então, nesse processo todo, o que aconteceu? Houve uma expansão do neurocrânio e um retraimento do viscerocrânio. No processo evolutivo está acontecendo isso, né? Então, olha, eu pus algumas espécies aí com o seu crânio. O Homo habilis, aqui da esquerda para a direita. O Homo erectus, o sapiens antigo e o sapiens moderno. Dessas 4 partes do crânio, olha, eu vou dizer frontal, parietal, lá atrás occipital e acima da orelha temporal, qual dessas partes foi a que mais aumentou, a que mais se expandiu? A frontal, né? A frontal. Então, um dia que eu fiz uma live mais ou menos com isso, uma palestra, na hora das perguntas, um senhor calvo me perguntou assim: então essas pessoas calvas pode ser que tenham um lobo frontal mais desenvolvido e sejam mais inteligentes? Eu falei, olha, eu sinto decepcioná-lo, mas não tem nada a ver. Até porque essa tábua óssea aqui da nossa testa, nós temos essa tábua, um pouquinho para trás tem outra. Entre as 2 tábuas ósseas tem uma cavidade chamada seio frontal, que é revestida de uma mucosa que às vezes inflama e secreta uma secreção, às vezes líquida, às vezes purulenta. São os nossos processos de sinusite, não é? Então eu falo, às vezes uma testa mais expandida, mais redondinha, é só para a gente ter mais catarro durante os nossos processos de sinusite, né? Uma das minhas netas tem a testinha bem expandida. E um dia eu disse assim, nossa, essa menina vai ser muito inteligente. O meu genro falou, não foi isso que a senhora falou na palestra. Mas eu disse, bom, em relação aos netos da gente, a gente faz uma concessão, né? Então é isso aí. Bom, então houve uma expansão do neurocrânio, né, que está ainda continuando acontecendo. Bom, pessoal, dessa história toda que eu estou contando, desde que nós chegamos lá nos mundos primitivos, afinal, qual é o nosso diagnóstico de agora? Uma vez que o terceiro andar da nossa casa mental e toda a nossa área frontal, especialmente a pré-frontal,
o córtex, está relacionada com cognição e com moral. Qual é o nosso diagnóstico agora? Será que a nossa moral ela está tão expandida quanto a nossa cognição? Olha o que o Dr. Bezerra diz para nós aqui, quer ver? Olha, numa comunicação com o Divaldo, em 2010. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. Porque, de fato, comparando com aquela ave, né, a nossa asa da intelectualidade, da cognição, está muito bem. Nós temos sondas espaciais, a gente está chegando em Marte, temos telescópio Hubble, né? Mas a nossa moralidade está com uma asinha bem atrofiadinha, né? Bem pouco desenvolvida. E ele continua, o Dr. Bezerra, as glórias da conquista do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. O que nós estamos fazendo com a tecnologia? Por exemplo, eu participei de uma live um dia desses e um amigo que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, a gente está falando do valor da vida. Ele disse que ele e a esposa tiveram muita dificuldade para ter os filhos que têm hoje. E eles tentaram várias coisas, até que fizeram a inseminação artificial, conseguiram 4 óvulos, implantaram, 3 pegou. Então, aí quando se detectou que ela estava grávida, e ela já tinha perto de 40 anos, quando foram à médica, a médica disse, vamos tirar 1 ou 2 para garantir 1? E ele disse, como tirar? Ele falou, a gente demorou tanto para conseguir, mas na idade dela e tudo, uma gestação de trigêmeos vai ser difícil. Vamos tirar 1. Ele falou que teve que fazer pé firme, porque assim a tecnologia queria, não, vamos tirar 1 para garantir 2, ou vamos tirar 2 para garantir 1. Bom, chegou depois no neonatologista, ele fez a mesma proposta, vamos tirar 1. Ele falou, mas o que nós estamos fazendo com a nossa tecnologia? Não é? Então, é a moralidade que está aquém do nosso progresso tecnológico, né? Bom, nós temos que consertar isso. Bom, outra coisa, além dessas escolhas no terreno da moralidade, isso aqui também implica. Uma das minhas filhas, a Laura, a caçula, ela é agrônoma e trabalha com permacultura, preservação de meio ambiente, dos nichos ecológicos, né? Então, ela disse, mamãe, tem uma coisa que é chamada pegada ecológica. A WWF, aquela entidade internacional, World Wildlife Foundation, ela faz um alerta, olha, na nossa caminhada pela Terra, nós deixamos rastros, pegadas, maiores ou menores, dependendo de como caminhamos. A pegada ecológica, então, é um índice que marca o quanto nós estamos gastando o planeta, e o planeta não está conseguindo repor os gastos das fontes produtoras de recursos naturais. Então, olha, até os anos 70, tinha assim, um relativo equilíbrio. À medida que a tecnologia foi se desenvolvendo, nós fomos gastando mais o planeta. Então, diz esse texto, hoje nós precisaríamos de 1,5 planeta para sustentar nosso atual modo de vida. Em 2050, se a gente continuar assim, nós vamos precisar de 2 planetas. Agora, nós só temos 1 planeta. Então, nós precisamos reajustar o nosso modo de vida para fazer as pazes com o planeta, porque não é possível. A nossa espécie foi a última que chegou aqui, está morando sozinha aqui. O Harari, aquele livro que eu citei, ele fala que há 150 mil anos atrás nós convivíamos, os sapiens, com mais 6 espécies. Isso tanto é verdade que hoje em dia na Europa eles fazem pesquisa de DNA e estão achando lá, porcentagem pequena, mas tem DNA de europeu com fragmento de herança do Neandertal, do heidelbergensis, não é? Porque a nossa espécie conviveu há 150 mil anos com outras 6 espécies. E eu não sei por que, onde chegavam os sapiens, disputando o território, a outra espécie se extinguia. Não é? Então, sobrou só a gente aqui, como das muitas espécies do gênero humano que apareceram no planeta. E ele fala, olha, fator importante, agressão à natureza abusiva em relação às fontes dos recursos naturais que não conseguem repor aquilo que nós tiramos. Então, nós temos que ver, bom,
A fonte desse recurso, por exemplo, água. Como é que nós vamos usar esse recurso? O ar saudável para a gente respirar, a quantidade de matas e florestas, né? Então, nós temos que fazer uma revisão do nosso comportamento para fazermos as pazes com a natureza, né? Que é um modelo assim. Bom, então, terceiro patamar. A gente saiu dos mundos primitivos, expiação e provas, vamos caminhando para o terceiro patamar, para atingir o planeta de regeneração. Afinal, em que consiste a transição planetária? Olha, está na Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. Nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos, do ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. É verdade, não é? Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Olha, esse progresso moral a gente cansa de ler na obra espírita, né? Tanto da codificação quanto em André Luiz, em Emmanuel, né? Continuando. Bom, lembra que eu falei lá no primeiro slide da contribuição de Emmanuel nesse livro A Caminho da Luz? Olha o que ele diz a Caminho da Luz no capítulo 24. Ele diz assim, olha, aconteceram grandes movimentos que a humanidade conquistou. O primeiro deles, o século XIX, teve numerosas conquistas, além da evolução científica e industrial. Como um deles, que foi extraordinário, que foi a extinção do cativeiro. Então, pessoal, eu não tive tempo de fazer isso, mas olha ali embaixo, eu pus alguns dados que constam da obra de Emmanuel. Olha, cumprindo determinações do Divino Mestre, seus mensageiros laboraram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. A Áustria fez a extinção do cativeiro em 1815, a Grã-Bretanha em 1934, a França em 1948. A Rússia não tinha escravos oriundos da África, mas ela escravizava camponeses. Também liberou em 61 os Estados Unidos com a Guerra da Recessão. Em 65, o Brasil foi o último país escravocrata a abolir a escravidão, para nossa vergonha, né? Só em 1888, depois de todo mundo, é que o Brasil acabou proclamando a liberação dessa vergonha de escravizar outro ser humano, né? Então, essa foi uma coisa que Emmanuel chama atenção, a extinção do cativeiro. Outra coisa significativa foi a vinda do Espiritismo. Ele fala longamente sobre isso. Então, ele diz assim, olha, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano, surge o Espiritismo, com as provas da sobrevivência, da reencarnação, restaurando o verdadeiro caminho do progresso humano, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem novo, íntimo, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Nesses tempos dolorosos, olha, 1938 ele está escrevendo, em que as mais penosas transições se anunciam, só o Espiritismo pode representar o valor moral do apoio necessário à edificação, por vir. Não é? Lá vem ele outra vez. E ainda ele cita uma terceira coisa, que é esse fato, eu vou citar logo em seguida, que alguns estão chegando para ajudar a renovação e outros estão saindo. Né? Mas olha o que a doutora Marlene e o Geraldinho dizem nesse livro. O advento do Espiritismo no século XIX já foi um recurso importante que a espiritualidade cedeu à humanidade para essa nova fase de transformação do planeta. Tudo dependerá das nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para o nosso progresso e ascensão espiritual. Então, uma terceira coisa que ainda Emmanuel fala, numerosas transformações são aguardadas. Então, a Terra, como aquele mundo lá de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição de amor e da fraternidade sob a égide de Jesus. O que Emmanuel está falando em A Caminho da Luz
Se a gente for a Gênesis de Kardec, capítulo 18, está escrito a mesma coisa. E ainda com o seguinte acréscimo, olha, porque eu fiquei me perguntando, que critério a espiritualidade vai ter para dizer, esse fica, que a Terra vai ser um planeta melhor, e esse aqui vai para o chamado chupão, né? Para um mundo lá de mundos primitivos, onde o indivíduo já conhece a eletricidade, o celular, vai inventar essas coisas lá. Olha o outro aí, não sou eu, o outro vai inventar lá. Bom, então, olha, a própria Gênesis de Kardec, no capítulo 18, respondeu essa minha pergunta, dizendo assim, olha, terão oportunidade de ficar aqui na Terra aqueles cuja ignorância for maior do que a maldade, e serão transferidos àqueles em que a maldade for maior do que a sua ignorância. E ainda existe um apelo. É nos indivíduos cuja ignorância é maior do que a maldade que os expositores da mensagem do Cristo têm que investir, porque eles têm chance ainda de permanecer aqui, né? Bom, aí nessa categoria certamente estamos nós, mas a gente vai fazer uma forcinha para ficar aqui, não é? Bom, a doutora Marlene, eu ainda vou colocar uma quarta coisa aí que está fora do livro de Emmanuel, né? Eu tive o privilégio de conviver muitos anos com a doutora Marlene, viajava com ela, ficava no hotel com ela, tudo. Então, uma vez ela contava coisas do Chico, porque não por outra razão, ela fez a faculdade de medicina em Uberaba. E o Valdo Vieira, que já era um ano na frente da doutora Marlene, já psicografava com o Chico mandou chamar a doutora Marlene através do Valdo, que era colega de faculdade da doutora Marlene, estava um ano na frente. Bom, então ela conta toda a vivência dela durante muitos anos, né? Dela com o Chico. Uma dessas vivências é o seguinte, o Chico falava, Marlene, o Brasil não pode apoiar o aborto, não pode legislar o aborto, porque se o Brasil se mantiver sem a legislação do aborto, ele vai ter um futuro maravilhoso, vai colaborar muito com a regeneração do nosso planeta. Agora, se o Brasil ceder e o aborto for legalizado, o Brasil vai ter um destino muito difícil. Eu não sei, uma das pessoas aqui estava até com uma camiseta, é você, né? Você lá atrás, do valor da vida. Eu falei, nós temos que dar o nosso testemunho, é isso mesmo. Nós temos que investir, falar da valorização da vida em todos os seus aspectos, né? E lembrar desse alerta que o Chico passou para a doutora Marlene em relação ao destino do nosso país, em relação ao aborto, né? Uma coisa mesmo maravilhosa. Bom, então, pessoal, terminando o nosso último bloco, a gente está falando de tudo isso, então, nessa nossa vontade de colaborar para chegarmos ao planeta de regeneração, acontece a pandemia. Foi um furacão, né? Mudou a nossa vida de ponta cabeça. Então a gente fica pensando, nossa, durante todo esse período, será que foi tudo tão calminho e de repente veio a pandemia? Eu fui procurar na internet a tal da pandemia e das endemias. Eu fiquei assim, muito assustada. Até parece que essa pandemia foi a pior do mundo. Olha, a gente já teve encarnado nessas ocasiões e viveu outras situações muito piores, não é? Olha, eu marquei lá em verde a destruição da população. Olha, a peste de Atenas, desde antes de Cristo, já se falava em pandemias. Olha, que matou 2/3 da população. Depois vem vindo, olha, peste de Justiniano, peste negra. Pandemia matou 50 milhões de pessoas. E vem vindo. Peste de Londres, a cólera, ela teve recidiva de 8 pandemias. Quer ver? Tem mais, não acaba aqui, não. Olha lá. Peste bubônica, ela teve recidiva de 8 pandemias durante 100 anos. Matou 15 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que é considerada a maior epidemia que já aconteceu, matou 100 milhões de pessoas. Sabe quem morreu de gripe espanhola? Não é Carbachútil. Eurípides Barçanufo morreu durante a pandemia da gripe espanhola, uma das pandemias, né, que ela teve várias recidivas. Gripe asiática. Então, aqui embaixo, olha, o Covid-19, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que agora a gente está entre 6, 8, 10 milhões
que vai chegar no mundo todo, quando contaminar outras regiões e ter recidiva de variantes, a 15 milhões de pessoas. Então é assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas já vivemos outros piores, não é? Em processos reencarnatórios anteriores, com certeza. Então temos que fazer a nossa parte, né? E os infectologistas diziam assim, olha, assim que o coronavírus estiver controlado, sempre precisaremos nos manter preparados para novas epidemias e pandemias, porque certamente elas acontecerão. Isso faz parte da nossa história ainda, da nossa construção do planeta, né? Bom, causas prováveis. Nossa responsabilidade, algumas sim. Por exemplo, a epidemia da vaca louca foi da nossa total responsabilidade, porque a gente começou a alimentar bovinos com ração feita de bovinos. Então, os caminhões passavam nas fazendas, pegavam 4 tipos de animais. Então, tinha a sigla 4D, 4 tipos de disease. Eram animais que estavam com infecções, eram animais que estavam em fase terminal. Aí pegava esses animais, punha no caminhão, chegava lá na fábrica, tritura tudo, faz a ração e dá para o bovino. Quer dizer, os bovinos viraram de herbívoros, viravam carnívoros da própria espécie, né? E só descobriram isso porque, um pouco antes, um médico tinha recebido o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele descobriu, lá naquelas ilhas da Papua Guiné, uma tribo que era antropófaga e que tinha o mesmo tipo de lesão cerebral da vaca louca. Porque comendo a proteína da própria espécie, olha que coisa extraordinária essa descoberta, não é? Então, nós temos que voltar a respeitar a natureza, não podemos mais fazer esse tipo de agressão, né? E eu considero que essas coisas que aconteceram, que fazem parte da lei de destruição, são recursos pedagógicos, né? Porque outro dia eu ouvi uma live do Haroldo Dutra, ele dizia que a lei de destruição ela trabalha em benefício da lei do progresso, não é? Nós temos que ter essa visão, portanto, que as pandemias representam. Bom, então, pessoal, daqui para frente, o que a gente tem que fazer? Fazer correção da rota, não é? Não dá mais para desgastar o planeta, não dá para ter aborto, não dá para ter suicídio assistido, não dá para ter eutanásia neonatal, como tem na Holanda. Então, nós temos que fazer correção da nossa rota. É como um avião que vai indo e fala, opa, não é aqui, vamos corrigir a rota, é para lá. E a gente faz isso, né? Olha o que Chico disse, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Raul Teixeira, nosso querido amigo, né? Numa das palestras dele, está gravada, ele falou que, olha, ser espírita é uma responsabilidade muito grande. O espiritismo não é uma doutrina de massa, porque não é fácil ser espírita. Você arcar com a responsabilidade dos seus atos e ninguém vai te falar, olha, você está absolvido, vai levar uma cesta básica lá embaixo da ponte, está tudo certo. Não tem, é com a sua consciência. Então ele diz assim, terminando, olha, ser espírita é para quem aguenta, né? Aguenta o peso da responsabilidade, não é? Ser espírita é para quem aguenta. Adoro o Raul. Bom, olha as nossas decisões. Eu fiquei muito encafifada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec disse, logo na introdução, que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo. Eu vivi com isso, até que em 2020, a minha filha Flávia, que é muito xereta para as novidades, ela disse, mamãe, tem uma instituição cultural aqui em São Paulo, vai dar um curso de filosofia sobre os antigos filósofos da antiga Grécia e tudo mais. Falei, eu quero. E fomos fazer, eu e ela. Então, lá, o meu caderno de anotação está assim, cheio de tracinhos, né? Fazendo conexão com a doutrina espírita, que tem tudo a ver. Então, vamos lá. Olha, um deles que a gente estudou foi Santo Agostinho, da Patrística Latina, né? Então, ele diz assim, olha, a razão conhece, mas quem escolhe é a vontade. Às vezes, até coisas fora da razão. De fato, né? Às vezes nós somos movidos pela paixão, pelo entusiasmo, e resolvemos coisas até fora da razão. Para fazer o bem, não basta só a razão, é preciso a força da vontade. Por isso que lá no Evangelho está escrito, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, né? Olha a vontade. E no Livro dos Espíritos, questão 789,
a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Então, depende de nós, né, toda a humanidade estar melhor, muito melhor ou pouco melhor. Porque uma fartura, por exemplo, quando você diz, nossa, esse ano tivemos uma bela safra de soja. Cada grão de soja é de boa qualidade. Quando você diz, tivemos uma boa safra de milho, cada grão de milho é de boa qualidade. Então, a nossa humanidade só vai merecer, como um todo, estar no chamado planeta de regeneração quando nós todos estivermos em boa qualidade moral, né? Como a doutora Marlene dizia, na nossa estatura moral. Bom, então, vamos lá, em busca do terceiro patamar. Uma opção leve e encantadora. Eu vou terminar a minha exposição com essa opção. Esse esforço que a gente faz, nós temos uma opção encantadora e leve. Vocês topam? Em vez da gente ficar assim naquele esforço, né, parece que a gente está subindo uma montanha, assim, já muito cansado. Tem uma opção encantadora, muito leve. Quer ver? E eu comecei a pensar nessa opção quando eu li nesse livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 2, o seguinte, olha, Emmanuel diz, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando a construção das formas organizadas e inteligentes. O ideal da beleza foi de início a sua preocupação. Eu disse, como assim o ideal da beleza? Eu falei, como eu sou morfologista, funcional, eu falava, olha, você tem que fazer a forma de acordo com a função que você quer que o indivíduo desempenhe. E ele fala que a beleza foi a principal preocupação. E depois ele explica, não é essa beleza do nosso cotidiano, né? É a beleza da harmonia, a beleza da simetria, a beleza do conjunto todo harmônico, não é? Então ele fala da beleza. E é por isso, ele conclui, que em todos os tempos a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Bom, fiquei com essa coisa de Emmanuel. Quando eu fui fazer esse curso de filosofia, olha o que eu encontrei. Sócrates. Sócrates, então, a filosofia antropocêntrica, de antropós do grego, né? Porque toda a forma de pensar de Sócrates era em relação a fazer melhoria do ser humano, do antropós, né? Então, a filosofia antropocêntrico-moral de Sócrates era fundada na beleza. Eu falei, meu Deus do céu, olha como tem link da estrutura da doutrina espírita com os filósofos, com Sócrates e Platão e outros, né? É fundada na beleza. E o nosso professor lá do curso, ele ainda disse assim, Sócrates era considerado um homem de feições grosseiras, não era um homem bonito como Narciso, né? Como o Gilson falou hoje de manhã, que todo mundo se apaixonava por ele. Não, Sócrates não. Sócrates não era um Narciso, ele não tinha uma beleza física. Mas a filosofia moral dele, antropológica, era baseada na beleza. Olha que coisa bonita, né? Enquanto harmonia. Bom, aí eu fiquei com essa coisa da beleza. Um dia eu estou comentando lá em casa com a família de uma das minhas filhas, e o meu genro falou assim, a senhora já viu o trabalho do Roger Scruton, que é um filósofo francês contemporâneo? Aí ele abriu lá a televisão e me mostrou esse documentário. Olha, por que a beleza importa? É muito bonito, pessoal, eu recomendo esse documentário do Roger Scruton, que está disponível na internet. Ele diz assim, o objetivo da arte é a beleza, contraponto do caos e do sofrimento da vida. Se perdermos a beleza, perderemos também o sentido da vida e entraremos num deserto espiritual. Bom, eu estou com isso, estou com a beleza, estou pensando na beleza. Eu tive agora há pouco tempo, passando uns dias lá na família dessa minha filha, da Laura. E o meu genro, então eu tive uma cirurgia no pé e eu ficava perto assim da estante de livros com o pé para cima lá. E fiquei olhando na estante. Dei com um livro do Roger Scruton, aí peguei o livro e comecei a ler. Vou mostrar para vocês. Olha, recomendo também. Ele se chama, e não está aparecendo, ele se chama, eu lembro, Filosofia Verde, do Roger Scruton. O capítulo 8 ele fala sobre a beleza. É muito bonito esse capítulo, olha o que ele diz. Ele diz assim,
Nós, seres humanos, para a nossa evolução moral, nós temos que ver a beleza em tudo. A beleza, ela tem uma visão epi-utilitarista. Você tem que passar acima da visão utilitarista. Então, ele cita, por exemplo, quando uma pessoa vai colocar a mesa para o jantar. Então, é claro que põe uma toalha, põe os pratos compatíveis, não é? Pode ser, você vai servir uma sopa, é um prato de coisa, você vai servir uma salada diferente, você põe os copos, os guardanapos. Então, o fato já de arrumar a mesa de uma maneira bela, ela já faz um convite à visão epi-utilitarista, acima da utilitarista. É claro que a família vai ser convidada a se sentar para se alimentar. É uma visão utilitarista. Mas nós temos que, ao nos sentarmos na mesa, à mesa da nossa casa ou de uma reunião de amigos, como nós vamos fazer daqui a pouco, né, Vera? Nós temos que ter essa visão epi-utilitarista. Por quê? Nós vamos sentar ao redor da mesa, olhando uns para os outros, perguntando como foi o seu dia, você tem alguma coisa, alguém está preocupado, você diz, eu estou vendo que você está preocupado, o que está acontecendo? A gente conversar. Nós não adquirimos a capacidade da linguagem falada, né? Ela vai nos permitir tratar dessa beleza acima da visão utilitarista. Não é? Então, isso tudo é muito bonito, porque ele diz assim, olha, por exemplo, a nossa casa. Qual é a diferença entre casa e lar? Quando a gente fala em casa, nós estamos tendo uma visão utilitarista. A casa é onde as pessoas se reúnem e tem segurança, tem alimento. Agora, quando você vê a beleza na casa, do encontro da família, do afeto entre as pessoas, do cuidado, da preocupação, então a sua casa se transforma no lar, não é? Porque essa visão é utilitarista, ele fala também dos amigos. Então é assim, eu não vou ter um amigo para que amanhã, quando eu tiver uma dificuldade, eu ligo para ele e ele vem me atender. É uma visão utilitarista. Não é por isso que eu vou ter um amigo. Eu vou ter um amigo porque a pessoa se identifica comigo, com os meus sentimentos, com os meus ideais, não é? E é claro que um amigo, quando eu precisar dele, ele vai estar comigo. E quando ele precisar de mim, eu vou estar com ele. Essa é a beleza da vida. Por exemplo, nós estamos aqui. Não é uma beleza a gente estar junto? Não é? É claro que a gente está aqui cuidando de ter um pouco mais de conhecimento, de trocar figurinhas, né, como eu digo, mas a beleza de estarmos juntos. Ontem nós chegamos, eu, a Vera e o Fernando, e a Eunice, nós fomos jantar. Bom, a gente ficou conversando, até que o pessoal começou a nos mandar embora. Era 10 horas da noite, o pessoal começou a fechar as cortinas, a gente olhou, não tinha mais ninguém. A gente falou, olha, acho que é hora da gente ir embora, porque estava tão gostoso conversar, ficar junto. Tiramos fotos, nos abraçamos. É a beleza da vida. Essa é a opção leve e encantadora que nós temos para promover a nossa evolução espiritual. É claro que ela está dentro da moral, não é? Mas é uma coisa muito mais leve, porque a gente vai escolher respeitar a natureza, vai escolher respeitar todas as pessoas, vai cumprimentar quem está varrendo a rua, vai cumprimentar o porteiro. Um dia eu estava com um neto de 4 anos e eu fui ao shopping com ele. Então, o segurança abriu a porta para nós e eu falei, boa tarde, muito obrigada. Eu disse, Pedro, fala para o moço, boa tarde, muito obrigada. Então, o moço disse assim, não precisa. Eu falei, precisa. Primeiro, para reconhecer a gentileza que o senhor teve de nos abrir a porta, e segundo, para ensinar para a criança de 4 anos a reconhecer e valorizar o trabalho das pessoas, né? Então, precisa. Essa é a beleza da vida, né? Então, olha que coisa bonita. Então, ele diz assim, olha, quando nós vemos na nossa casa a beleza do lar, a gente entra no que ele chama de oikofilia, porque oikos do grego é o lar onde nasce a criança. A criança, quando nasce ali do ponto de vista utilitarista, ela vai ter segurança e alimento. Mas do que mais essa criança precisa do ponto de vista da afetividade, do seu crescimento moral? Precisa de acolhimento, de afeto, não é? Precisa de cuidados, além do cuidado utilitarista. Essa é a beleza. Então, ele fala que essa oikofilia, ela representa o nosso primeiro modelo de pertencimento. Porque, como seres sociais, nós sempre pertencemos.
A gente pertence à nossa família, nós pertencemos ao nosso bairro, nós pertencemos depois à nossa escola, ao nosso clube, à nossa cidade, nós pertencemos à AME São Paulo, à AME Brasil, à AME Internacional, não é? Então, nós sempre pertencemos a uma comunidade. Se nós temos bem elaborada, na visão da beleza, a oikofilia do lar, nós vamos ter impresso no nosso psiquismo esse modelo que nós vamos depois repetir nos nossos outros pertencimentos. Quando nós temos falha na oikofilia, nós temos falha na criação desse modelo de lar, de afeto, nós vamos repetir esse modelo falho também nos outros níveis de pertencimento. Olha a importância da família. Não é que o Gilson falou, a Eunice falou, todo mundo falou, porque o nosso primeiro pertencimento é na família. E a beleza de ver o lar na nossa casa vai alicerçar a nossa oikofilia, que depois vai se repetir nos outros pertencimentos, né? Seja na escola, no trabalho, na cidade, no país e no planeta como um todo, né? Para que o nosso planeta, então, vá... Então, pessoal, olha, a linguagem da arte. Uma das minhas primas, já desencarnada, a Eneide, artista plástica espírita, ela trabalhou a vida toda com, como diz André Luiz, olha, no livro Conduta Espírita, capítulo 44, ele diz assim, a arte deve ser o belo criando o bom. E essa minha prima fez isso a vida toda. Então, ela fez a chamada arte espírita, os quadros dela maravilhosos, e ela, através disso, ela transmitia a noção da realidade do espírito e a mensagem evangélica, né? Eu trouxe um exemplar desse livro e doei a Mergs, né? Através do seu atual presidente, o nosso querido doutor Emmanuel. Então, é isso. A minha homenagem a essa minha querida prima, Eneide, a linguagem da arte. Bom, pessoal, estou terminando, então. Outra coisa de beleza, olha. No livro No Mundo Maior, quando André Luiz e Calderaro estão frente a um processo obsessivo grave, do qual eles não dão conta, vocês imaginem, Calderaro e André Luiz não dão conta do processo obsessivo. Imagina se fôssemos nós, né? Aí eles chamam Cipriana, que já é um ser angelical. Ela vem, ela se materializa no plano deles, e ele diz assim, olha, no livro No Mundo Maior, capítulo 5, vem Cipriana, circundava refulgerante halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos afluíam irradiações de suave luz. Estava tão formosa, radiante. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prostrei, tal a comoção daquele momento inesquecível. Olha o belo se associando ao bom, não é? Esse é o nosso destino. E essa nossa finalização para entrar no mundo de regeneração, o pessoal já está prevista através da profecia de Isaías. Olha, Antigo Testamento, capítulo 11, versículos 5 a 7. Isaías é um profeta do século 8 e 7 antes de Cristo. Olha o que está escrito lá. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Isso tudo pode ter uma representação simbólica, né? De nós aqui que ainda não nos entendemos, um é leão, o outro é cordeiro, um é urso, outro é bovino, né? A gente vai chegar ao entendimento, né? Esse é o nosso destino mesmo, inexorável com certeza, né? E para terminar, pessoal, então Jesus é a nossa referência, né? E eu termino essa chamada de Jesus. Jesus está dizendo, pessoal, vamos para a regeneração. Então, tem um chamado de Emmanuel, que está no livro Roteiro. Ele diz assim, olha, logo no final do primeiro capítulo. Partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação. Será que somos nós? Estamos despertando para a grandeza da criação, né? O homem que desperta para a grandeza da criação deambula na terra,
a maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e, embora os sofrimentos que ainda o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Quem é esse homem a que se refere Emmanuel? Somos nós, cada um de nós. É ali a Verinha, é o Emanuel, é o pessoal lá do fundo que está a favor da vida contra o aborto, é você, que é todo mundo que está lá fora, somos nós. Apesar da nossa insignificância, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, Emmanuel está dizendo, é sobre nós que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Vamos assumir essa responsabilidade? Vamos, né, pessoal? Vamos. Jesus está, como diz o meu amigo de BH, Jesus está no leme e nós nos remos, né? Pessoal, é isso. Boa tarde. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.